Muito bem, eu sei que talvez você esteja ansioso aqui para o programa de hoje. Calma aí, porque a gente vai descobrir junto como enfrentar a ansiedade da melhor maneira possível. E o curioso é que a ansiedade é um estado caracterizado por medo, apreensão, mal-estar, desconforto, insegurança, estranheza do ambiente ou de si mesmo. E muito frequentemente aquela sensação de que algo desagradável está para acontecer. Já sentiu alguma dessas coisas? Existem casos de ansiedade que realmente são necessários o uso de medicamentos, mas hoje a gente escolheu falar sobre as inúmeras alternativas que podem nos ajudar a controlar a doença. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a psicóloga doutora Vivian Araújo. Mas você também pode fazer parte aqui do nosso programa, mandando a sua participação através do WhatsApp. Eu estou esperando aqui aquele seu comentário. Se surgir uma dúvida aqui durante a nossa conversa, você pode mandar aqui para a gente. O nosso número é o seguinte, 12 98266-0004. Tá sempre aqui embaixo também, você pode de vez em quando dar uma checada e se quiser participar, você manda então pra gente a sua interação. Você também pode usar esse código aqui que tá aparecendo no cantinho da tela para mandar, mirando a câmera do seu celular aqui, você também vai poder falar com a gente direto aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Doutora Vivian, tudo bem? Oi, Teru, tudo bem? E você? Tudo jóia, prazer enorme estar falando contigo sobre um assunto tão necessário em boa hora, né, doutora? Sim, é um prazer estar aqui de volta para a gente lidar com um assunto super importante que vem mexendo com a vida de tanta gente, né? Quando eu li essa estatística de que o Brasil estava em primeiro lugar no ranking dos mais ansiosos, eu fiquei assim fiquei triste, fiquei chateada. Queria saber por que o Brasil está nesse topo da lista com relação à ansiedade. Como é que ao que, na verdade, a gente pode atribuir esses números, Vivian? Altos níveis de ansiedade são características de países em desenvolvimento. Então, se fôssemos só um país em desenvolvimento, já teríamos uma propensão a termos muitas pessoas ansiosas. O que acontece é que o nosso país, vivendo a conjuntura política da forma como tem vivido, as questões sociais e econômicas do país, acabam elevando esse número para um patamar muito alto. Hoje, a OMS estima que mais de 18 milhões de brasileiros estejam sofrendo por transtornos de ansiedade. E isso é muito preocupante, né? Fala um pouquinho pra gente das características de uma pessoa ansiosa. Eu descrevi um pouquinho aqui, mas queria que você falasse um pouquinho também de como a gente desenvolve esses sentimentos que geram a ansiedade. Uma coisa que a gente precisa primeiro definir é que ter ansiedade é uma característica humana. Então, sempre que eu vou para uma primeira entrevista de emprego, que eu vou conhecer alguém que eu estou ansioso para conhecer, que eu gostaria muito de conhecer, ou que eu vou apresentar um trabalho na faculdade, na escola, vou fazer algo pela primeira vez, é esperado que eu fique ansioso. Porque é uma situação que eu não estou acostumada a lidar, né? Então, essa é uma característica que é comum do ser humano. Se você está passando acontece sempre, você fica mais preocupado, às vezes tem dificuldade para dormir. Perto de alguma situação nova, isso é esperado que aconteça. Mas quando a ansiedade começa a aumentar, então quando eu tenho uma preocupação excessiva, uma expectativa mais apreensiva, que ela é persistente, ela é de difícil controle e ela acontece por mais de 6 meses, isso significa que eu tenho um transtorno ansioso. Então eu preciso dessas características, por exemplo, dos sintomas, como inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, perturbação no sono, por mais de 6 meses. Se eu estou passando por isso por esse período, isso é um transtorno ansioso e eu vou precisar de cuidados mais específicos. Tá. Agora, será que essa ansiedade mais excessiva ou as crises estão associadas a fatores genéticos, por exemplo, doutora? O que você acha?
A gente tem várias pesquisas hoje que tentam descobrir ou trazer para a gente por que é que as pessoas têm algumas dificuldades ou alguns transtornos mentais e a gente não tem explicações específicas. Uma das características que levam a gente a pensar que pode estar associado à genética, mas ainda não é uma resposta definitiva, é que tem algumas pesquisas que dizem que pessoas que têm em sua família, né, pessoas com histórico familiar de qualquer tipo de transtorno mental, seja depressão, ansiedade, esquizofrenia, ela tem maior propensão de desenvolver. Então, a gente não pode afirmar cientificamente que é uma questão genética, mas a gente pode levantar essa possibilidade já como uma questão por conta do histórico familiar. A gente até está trazendo aqui no Vida e Saúde, até por uma questão assim de cuidado. Se tem essa condição na família, de repente eu preciso estar mais alerta, ou então cuidar mais dos fatores que podem gerar mais estresse, mais ansiedade e mais depressão. Agora, as pessoas que têm transtorno de ansiedade, necessariamente vão ter que fazer tratamento com medicamento ou dá para encontrar outros caminhos? A gente já está falando de um transtorno, não é só essa ansiedade que você mencionou aí no começo da conversa, falando que é uma coisa natural, não é? Isso. A gente também, mesmo dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem graus de transtorno. Então, eu tenho um grau leve, o grau moderado e o grau grave. Quando uma pessoa tem um transtorno ansioso de grau leve, a gente ainda não necessariamente indica a medicação. Você pode começar com a psicoterapia, com algumas outros cuidados para esse tipo de suporte. As ansiedades de grau moderado e grave, essas sim precisam de um acompanhamento, tanto de psicoterapia quanto com medicação. Tá. Aí a gente preparou aqui agora, Vivian, um esquema bastante interessante sobre como a gente pode, ou maneiras que a gente pode utilizar do nosso dia a dia para driblar, para combater, para controlar a ansiedade. E aí é o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente acha que só as pessoas que têm todo o tempo do mundo podem fazer, porque a minha rotina é muito corrida, ou eu tenho muito trabalho, muitos filhos, enfim. Todo mundo pode dar um jeitinho de encaixar, até por isso que a gente fez aqui nessa forma de aplicativo, né? Muito embora eu acredite de verdade que o acesso às redes sociais pode gerar mais ansiedade, é um assunto à parte aqui para o programa, mas existem realmente ferramentas, inclusive como aplicativos, que podem ajudar a gente a gerenciar, né, Vivian? Sim, é importante, principalmente, né, nas pessoas que estão com um transtorno de ansiedade leve ou moderado, elas conseguem ter um melhor manejo se a gente tiver algumas dicas ou se seguirem algumas orientações. Vamos começar com essa daqui, olha, que vai fazer muito bem para todo mundo. Praticar atividades físicas. A gente tem falado sobre isso, Vivi, em quase todos os programas, como a atividade física realmente se tornou, ou vem se descobrindo, vem se comprovando um remédio altamente eficaz para a nossa vida. Uhum. E é importante que seja uma atividade física que te traga prazer. Ótimo. Eu preciso fazer isso. Não, porque senão vai ser mais um motivador de ansiedade, né? Um disparador de ansiedade. A gente precisa praticar atividade física porque nela ajuda, né, a liberação das substâncias que nos dão prazer e que nos ajudam a oxigenação do cérebro, que é uma coisa que fica mais comprometida quando a gente está com ansiedade. E por conta disso, a gente precisa fazer coisas que a gente gosta. A atividade física é importante, mas precisa ser uma que realmente faça sentido pra gente. Ótimo, vai colocar o corpo e a mente para trabalhar e você vai ter prazer também. Olha a próxima aqui, que é um desafio gigante, redução do estresse diário. E aí, como é que a gente lida com as buchas, os pepinos, os abacaxis do dia a dia? Tem algumas questões que vão produzir estresse na gente, algumas situações e que não estão no nosso controle.
alguma questão com trânsito, com chefe, com questões que estão fora do nosso controle, elas já vão ser estressantes. Mas tem algumas coisas que no nosso dia a dia, às vezes da nossa organização, podem reduzir o nosso estresse, né? Ou evitar que ele se instale. Então, a forma como a gente organiza as nossas atividades de vida diária, por exemplo. Se eu sempre acordar em cima da hora para todas as coisas, para fazer qualquer atividade, isso pode ser um problema, gerador de estresse, porque sempre vou ter que deixado alguma coisa para trás, não vou dar conta de fazer todas as coisas. Caramba, você pensou exatamente na mesma coisa que eu, acordar em cima da hora, essa falta de planejamento, por exemplo, porque daí o dia todo fica atropelado. Exatamente, isso pode... E estas coisas estão na nossa mão da gente reduzir. Verdade. Outras coisas que estão fora da gente, aí a gente aprende outras habilidades, mas o que está na nossa mão, a gente pode fazer. E assim reduz o estresse, viu, gente? Bora dormir um pouquinho mais cedo hoje, viu? Ó, olha essa dica aqui. Experimentar controlar a respiração. Essa eu quero que você fale um pouco, porque eu sei que a oxigenação do cérebro tem muito poder sobre o controle da ansiedade. Sim, quando a gente fica ou está prestes a ter uma crise de ansiedade, uma das características que acontecem com a gente é uma diminuição da oxigenação no cérebro. E a gente, quando é adulto, parece que a gente esquece de como é respirar. A gente vai automatizando e vai tendo respirações cada vez mais curtas. E aí, em crises de ansiedade em que a gente fica mais agitado, a respiração vai ficando ainda mais curta. Então, uma das características, por exemplo, quando a gente estiver próximo imaginando que vai ter uma crise de ansiedade ou já numa crise de ansiedade, é controlar a respiração. No geral, a gente vai precisar, e para isso a gente tem uma técnica, né? A gente vai precisar sentar ou deitar num lugar confortável. A gente vai precisar sentir a respiração na barriga aqui, que é o diafragma que vai precisar trabalhar nesse momento. Então, a gente vai inspirar lentamente, contando geralmente até 4. Segura a respiração, contando até 3. E depois vai respirando e soltando o ar lentamente pela boca, contando de novo até 6. Agora até 6. Isso é uma técnica que a gente chama de respiração diafragmática. Tá ótimo. A gente vai repetir esse exercício 2 ou 3 vezes quando a gente estiver em crise, para que a gente possa oxigenar o nosso cérebro e ajudar ele, dar pra gente a percepção real do que está acontecendo e não a percepção que a gente acaba tendo atrapalhada quando a gente está com uma crise. É verdade, aumentando o problema, aumentando a situação e aí sofrendo, o corpo realmente cobra um preço super alto por isso. Muito interessante, gostei dessa técnica, então deixa eu só rever. A gente vai puxar o ar contando até 4, deitado, sentado numa posição confortável, solta, segura 3, contando até 3 e solta bem devagarzinho, contando até 6, é isso? Exatamente, isso mesmo. E a gente repete isso 2 ou 3 vezes. Maravilha! Bom, ótima dica prática aqui hoje. Olha aqui, outra maneira de controlar a ansiedade, evite pensamentos negativos. Eu não vou passar, não vai dar certo, não vai dar tempo, eu não consigo, tem alguém melhor que eu. Parece que um pensamento negativo, ele traz consigo uma avalanche, Vivian. Sim, ele vai puxando o outro, né? Como é que a gente quebra esse ciclo? Uma das coisas que a gente precisa pensar bastante e é importante que a gente tenha, é a questão do autoconhecimento. Do que eu sou capaz de fazer? Eu dou conta de fazer isso? Né? Eu me preparei para isso? Qual é o meu ponto forte? Qual é o meu ponto fraco? No que eu vou precisar dar conta disso? Se eu me conheço, se eu consigo me organizar, toda vez que vier um pensamento, eu vou para uma entrevista, aí eu não vou saber responder alguma pergunta. Será que não? Ele vai perguntar sobre mim, sobre o trabalho que eu faço,
sobre aquilo que eu conheço. Sou eu quem conheço, sou eu quem trabalho, será que sou eu mesmo que eu não vou saber responder? Então, a gente precisa poder se afastar dessas questões se a gente tiver o conhecimento daquilo que a gente efetivamente pode fazer. Expectativas e conhecimentos baseados no real, né? Não é naquelas grandes questões que a gente acha que pode fazer, não. Baseados mesmo na nossa realidade. Todos temos pontos fracos e pontos fortes. Os pontos fortes a gente dá uma olhadinha e tenta correr atrás daquilo que nos enfraquece, né? E aí a gente vai dando conta de diminuir, por exemplo, essas questões relacionadas ao pensamento negativo. Uma coisa que também é importante é porque a gente às vezes convive com pessoas que reclamam demais, né? E estas pessoas que veem a vida sempre por esse olhar de reclamação, de como vai ser difícil, vão alimentando para a gente estas questões e essa nossa percepção, tanto da gente quanto do mundo. Então, eu evito pensamentos negativos e evito pessoas negativas também ou reclamonas. Sobe o som aí. O verso que a gente leu hoje aqui da Bíblia, lá de Filipenses 4, fala para a gente dar graças. A gratidão combate muito pensamentos negativos e a reclamação, né? Agora é o seguinte, Vivian, chegou uma interação muito relacionada com esse próximo item aqui, olha. Invista em alimentos com triptofano. Bota na tela, vamos ver essa interação. O Nilon, existe um alimento que ajude a diminuir a ansiedade? Então, talvez os nutricionistas podem ajudar mais especificamente. Uma das coisas que a gente pode evitar a ansiedade são os alimentos que são muito estimulantes. Então, os alimentos estimulantes tendem a levar a gente a ter comportamentos mais ansiosos, mais irritadiços nesse sentido. Então, esses a gente poderia dizer que podem dificultar um pouco o nosso controle da ansiedade. Mas talvez uma nutricionista possa ajudar a gente a dar essas outras dicas mais específicas nesse sentido. Mas eu gostei muito dessa sua dica aí. A nossa nutricionista que estava aqui de plantão para falar com a gente, tivemos um problema técnico aqui com a internet, não estamos conseguindo conectar, mas eu acho que você falou uma coisa muito importante. Se eu tirar, na verdade, o que já está me atrapalhando, os alimentos ricos em cafeína, os alimentos com muito condimento, muito açúcar é estimulante, eu já vou dar condições para o meu corpo, de repente, se rearranjar e dar conta. Aí aqui tá falando de triptofano e tem até essa bananinha aqui. Nós já falamos várias vezes aqui no Vida e Saúde de alimentos como a banana, o mel, o grão de bico, que podem ajudar no triptofano, que é um precursor da serotonina. Vem cá, vamos falar um pouquinho agora sobre isso aqui, olha. Outra maneira de evitar ou de tratar a ansiedade. Mantenha o foco de atenção no presente, porque a ansiedade é excesso de futuro. Uhum. Sim, é muito complicado, assim, hoje a gente vive uma crise de foco. A gente tem algumas pesquisas, tenho ouvido alguns especialistas falando, no sentido de que as pessoas que tiverem foco vão ter grandes perspectivas para o futuro. Hoje a gente vive num mundo com muito estímulo. A gente tem estímulos das redes sociais o tempo inteiro, a gente tem estímulos de informação o tempo inteiro, tanto de filmes, de notícias. É uma oferta avassaladora o tempo inteiro. Exatamente, isso contribui muito para que a gente perca aquilo que a gente está fazendo, o foco daquilo que a gente está fazendo. Então, está sendo comum a gente levantar para ir fazer alguma coisa e chegar lá e não lembrar o que a gente tinha que fazer, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, então, por exemplo, eu preciso ler. Então, eu preciso ler para um trabalho, para apresentar alguma coisa na faculdade, na igreja, que seja. Então, eu vou ter que me organizar nesse sentido. Então, eu vou ler por meia hora. Desligo o celular, desligo a televisão, desligo todos os estímulos e leio por meia hora. Levanto, tomo uma água, penso sobre aquilo que eu li ou sobre aquilo que eu assisti, porque senão a gente vai só se alimentando
de informação e a gente não pensa sobre aquilo que está Uhum. acontecendo. Não digere, Então, né? exatamente. Então, se eu consigo fazer isso gradativamente, eu vou concentrando o meu foco. Tá. E aí, com mais foco, me ligo menos para os estímulos e fico menos vulnerável a elementos que podem me trazer ansiedade. E aí pode ser o seu diferencial na vida. Você que é jovem, você que está aí na luta, primeiro emprego, isso pode fazer uma grande diferença, te colocando à frente de vários outros candidatos que ainda não se ligaram, que precisam focar uma coisa por vez. Olha aqui, essa outra maneira aqui de lidar com a ansiedade. Seja mais organizado, está muito relacionado aqui com reduz o seu estresse, rotina, agenda. Você falou um pouquinho disso aqui agora, eu queria trazer essa outra questão aqui, olha. Sobre esse eu vou chamar uma interação também, peraí, ó. Esteja com quem você ama. Essa dica achei super legal e quero trazer uma interação na tela também. Sofro muito com ansiedade, tanto que sinto dores físicas, como ânsia de vômito e tremedeira. Essa pandemia tem piorado, pois moro fora do Brasil e não sei se devo ir ver minha mãe ou não. Olha aí que situação difícil, eu sinto muito por você, ele ou ela não quis se identificar aqui, mas a gente realmente fica preocupado, triste, sofrendo junto com você. Vamos ver o que a Vivian tem a falar sobre isso. Estar com as pessoas que a gente gosta, com quem faz bem a gente é muito importante, né? Mas a gente efetivamente tem passado por um momento muito complicado, no sentido que a gente tem tido muitas informações diferentes, por exemplo, a respeito de como a gente lidar com a pandemia. Ora, a gente diz que a gente pode fazer uma coisa, depois não pode, e isso vai causando ainda mais ansiedade. Uma das coisas que a gente vai precisar escolher é no que acreditar. Então, se eu escolho, né, acreditar, por exemplo, nas orientações que a OMS tem passado, eu vou seguir os protocolos e mesmo com o risco, eu vou conseguir me defender e vou vir para perto, vou ter mais condições para chegar perto das pessoas com quem eu amo, tendo todos os cuidados, essas coisas nesse sentido. O problema é quando a gente tem muita informação que é divergente. Então, isso acaba, sim, aumentando, como disse essa pessoa que entrou em contato com a gente, as questões de ansiedade, né? Esses sintomas que ela está enfrentando, não sei se ela já enfrentava antes ou está enfrentando por conta da ansiedade. Mas se ela tiver condições, tomar os cuidados necessários, seguir as orientações que estão sendo dadas para a gente, existe a possibilidade dela vir e estar com as pessoas de quem ela ama, tomando todos os cuidados, é claro, e isso ajudando, inclusive, a ela a diminuir todos esses sintomas que ela tem enfrentado. É muito interessante a gente pensar dessa maneira. E eu queria que você fechasse aqui. Eu tenho mais uma última situação aqui que a gente pode usar para prevenir a ansiedade ou para tratar a ansiedade, que é dedicar tempo para se cuidar. E com isso eu queria que você falasse um pouquinho, Vivian, sobre o que pode ser feito, além do exercício físico, além de redução do estresse, controle da respiração. Isso também é se cuidar. Uhum. Sim, fazer coisas que gosta. Às vezes a gente vive numa vida tão cheia de coisas, a gente tem sempre muitas preocupações, como a gente disse, a gente vive num país, pelo menos acho que talvez a maioria das pessoas que estejam nos assistindo, vive num país que está muito conturbado. E aí a gente vai se deixando levar por todas essas confusões e acaba esquecendo de fazer coisas simples que trazem satisfação para a gente. Por exemplo, ir tomar um sorvete com os netos ou com os filhos, chamá-los de alguma... Agora tomando cuidado com todos os cuidados que a gente precisa, mas de ter essas pessoas, de fazer essas coisas que a gente gosta, né? Diminuir o uso de redes sociais. A gente precisa escolher que tipo de informação vai ter acesso a gente. Uhum. Hoje a gente não pode ignorar que a gente vai viver sem rede social. Hoje a gente não consegue mais. Mas a gente pode diminuir e controlar o impacto que isso vai ter na gente. Dormir bem. A gente tem dormido cada vez menos.
E aí a gente sabe que se a gente dorme mal, a gente acorda mais irritado, a gente tem mais dificuldade de raciocínio, isso vai diminuindo a nossa forma, nossas habilidades para lidar com aquilo que acontece na vida. Uau! E se a gente tiver não está dando conta daquilo que acontece, procura ajuda. Pode ser um profissional psicólogo que você conheça, que você confie, ou um profissional psiquiatra que vai te dar uma medicação para te ajudar a lidar com essas coisas, porque quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue pensar em formas de resolver aquilo que a gente precisa resolver. E isso pode dar um suporte, né? A medicação, a terapia, um suporte para a gente começar a lidar com as coisas que estão sendo apresentadas para a gente. Com certeza. Agora, olha, que a Vivi falou aqui, nada substitui a ida ao especialista e você fazer a sua parte. A gente apresentou aqui várias dicas práticas. Começa uma de cada vez. Se você não consegue fazer todas de uma vez, uma por vez, até que você esteja se sentindo melhor. E chegaram algumas interessantes que eu quero trazer aqui nesse momento, Vivian. Vamos ver a primeira? A Ione Patrícia, tem algo ou algum comportamento que dispara a ansiedade e se observamos isso poderíamos controlar? Olha aí. Então, eu preciso saber, isso pode ser específico para cada pessoa. Então, por exemplo, sempre que eu vou falar em público, eu fico ansiosa. Então, eu me atrapalho, se eu preciso pegar o microfone, eu acho que eu vou tropeçar no fio e vou cair lá no meio da fala, eu acho que eu vou cair quando eu vou estar dando aula, eu sou professora e morro de ansiedade por conta disso. Então, o que eu vou precisar fazer? Esse é o meu disparador de ansiedade. Então, eu vou descobrir, traçar caminhos para que eu não entre, não me coloque nessas situações. Certo. Então, uma das coisas que a gente precisa saber é o que te gera, né? Qual é o comportamento que para você pode fazer diferença. Tá, e aí vai trabalhar naquele comportamento. Por isso que é importante uma ajuda profissional, viu, Ione? Tem mais uma interação que eu quero trazer aqui nesse momento. Vamos ver o Emerson, lá do Rio de Janeiro. A ansiedade pode mexer com o intestino e gerar a síndrome do intestino irritável, por exemplo? Uau! Ele linkou dois assuntos difíceis aqui. Uma das coisas que a gente entende em psicologia é que tudo que a gente sente, a gente tem reflexo no nosso corpo físico. E cada pessoa tem um órgão que é mais sensível. Então, algumas pessoas vão sentir ansiedade e vai atacar, por exemplo, aqui, a lombar. Algumas pessoas vão ter as pernas. Tem gente que sua, né? Que soa bastante. Então, algumas pessoas podem ter o seu intestino ou o seu aparelho gastrointestinal, né? Tem gente que desenvolve gastrite por conta de questões de ansiedade. Então, este pode ser o órgão sensível para essa pessoa e uma coisa pode estar ligada à outra. Tá. Mas pode ser específico para esta pessoa que falou para a gente ou que tem o intestino como esse órgão sensível. Para outras pessoas, podem ser outros órgãos, por exemplo. Tem que ficar de olho e muitas vezes ou sempre que necessário buscar ajuda. Vivian, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Eu já quero te desejar aqui boas festas, um final de ano abençoado e até o ano que vem, se Deus quiser. É um prazer, como eu disse, estar aqui mais uma vez e até o ano que vem. Um bom Natal, um ano repleto de bênçãos para todos nós. Amém. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, prepara aí, arrasta o sofá, porque tem Acerte o Passo por aqui. A Tânia tá tinindo hoje, viu, gente? Eu espero que você possa aproveitar. E ainda aqui no programa tem essa receita de batata doce grelhada maravilhosa para você fazer. Não sai daí não, que a gente volta já com mais Vida e Saúde para você.